Voltamos para nossa entrevista do dia hoje com o vereador eleito pelo PP, Ricardo Alba. Ricardo, quais são as bandeiras que você vai defender nesse início de atuação na Câmara de Vereadores? Bom, Alexandre, primeiramente, entrando já no dia 1º, a gente vai fazer um corte de gastos forte no próprio gabinete, né? Nós vamos cortar carro. É inadmissível que o dinheiro do contribuinte seja utilizado para manter toda essa estrutura num gabinete de vereadores. São 15 vereadores, então a gente vai dar o exemplo no próprio gabinete. Nós não vamos utilizar carro oficial, motorista não vamos utilizar telefone funcional, o que gera economia aí com o aparelho e com a linha mensalmente. Vamos ver aí qual é a estrutura do gabinete, reduzir ao extremo a verba de gabinete destinada mensalmente para manutenção. Então a gente vai tratar com muito respeito, com muito zelo, o dinheiro que não é público, o dinheiro é do contribuinte, ele sai das famílias, sai das empresas e com certeza ele tem que ser empregado, né, nas necessidades da sociedade, em saúde, em educação, em segurança pública. Então a gente vai dar o exemplo que a gente quer ver na administração pública no próprio gabinete a partir do ano que vem. Deixa eu te perguntar, você tem conhecimento disso, e se eu não me engano, segunda-feira já tem uma reunião com as entidades empresariais e de classe patronais aqui na nossa cidade, que elas fizeram um documento pedindo a redução dos repasses do Executivo para o Legislativo de 6% para 3%. O que acontece? Porque vai acontecer que você vai reduzir o seu gabinete, mas o dinheiro vai continuar no parlamento nessa situação, nesse momento. Você vai defender essa bandeira de redução dos repasses, porque o que a gente percebe é que o Legislativo sempre devolve dinheiro no final do ano, mas devolve com alguns carimbos, com fins eleitorais e políticos. Tudo que for no sentido de economizar dinheiro público, que como eu já disse, não é público, é do contribuinte, será uma bandeira minha. Então, se é para reduzir de 6% para 3%, o repasse do Executivo para o Legislativo, nós vamos defender isso daí. Se não for aprovado pelos demais vereadores, nós iremos dar o exemplo no próprio gabinete, o que nos deixará com condição legal e moral de cobrar as mesmas atitudes dos demais 14 vereadores e cobrar também do Executivo, seja quem for o prefeito eleito, seja Napoleão ou Giancuma, a gente cobrará sim uma forte redução dos gastos públicos. Sobretudo agora, nesse período em que o Brasil aí passa por um período de crise, um período que tem que ser economizado dinheiro. Então, nós iremos fazer isso no nosso gabinete, cobraremos de todo o Legislativo Municipal e do Executivo, seja ele aí quem for, quem irá ocupar a cadeira a partir do ano que vem. Eu quero te fazer uma outra pergunta sobre os cargos comissionados. Cada gabinete tem direito a 3 cargos comissionados. E é uma oportunidade para os vereadores que entram, porque há uma discussão sobre a paridade entre cargos comissionados e servidores efetivos da Câmara, uma discussão que já está há algum tempo com o Ministério Público, que cobra essa paridade. Havia 2 possibilidades: ou os vereadores diminuírem seus cargos comissionados, ou a Câmara vai ser obrigada a chamar pelo menos mais 15 servidores. E quem conhece a estrutura da Câmara e o funcionamento da Câmara sabe que não tem mais lugar para botar ninguém lá dentro. Qual é a tua posição sobre os cargos comissionados? A minha posição é a mais transparente possível. Nós iremos respeitar o termo de ajuste de conduta firmado pela Câmara de Vereadores e pelo Ministério Público. Ou seja, de 4... os vereadores se comprometeram a reduzir para 3. Então, nós iremos respeitar o limite de 3 exigido pelo Ministério Público. Repito, tudo que for no sentido de respeitar o dinheiro do contribuinte terá o nosso gabinete como exemplo a partir do ano que vem. Fora essas salutares posições de economia, de racionalização da máquina pública, o que pode se esperar de projeto do vereador Ricardo Alba? Primeiramente, lutar também, que é uma bandeira aí da classe, da sociedade como um todo blumenauense, né? Lutar para que as sessões ordinárias ocorram após as 18 horas. É inadmissível uma sessão numa Câmara de Vereadores que ocorra das 15 às 17 horas, de modo que o cidadão não possa acompanhar o exercício do mandato do seu representante, não possa cobrar, não possa fiscalizar. Então, imediatamente, ao sentarmos na cadeira de vereador, a partir do ano de 2017, nós iremos propor
a alteração das sessões ordinárias para após as 18 horas. Isso é uma medida de transparência para com o eleitor, para com o cidadão. É a maior medida de transparência, porque dessa forma há a possibilidade do cidadão ir lá toda terça e quinta, cobrar, fiscalizar, acompanhar o exercício do mandato de quem ele elegeu. Além de outras alterações no sentido de dar maior transparência também no site da própria Câmara, melhorar o portal de transparência, adequá-lo aí a novas normas, por exemplo, adequá-lo à lei de acesso à informação. A gente acompanha o portal da transparência da Câmara e a gente vê que há que se fazer muito ainda para o cidadão ter acesso a todos os gastos que são aí destinados à Câmara Municipal. Na aprovação da recente lei de transparência municipal, há um adendo para que a Câmara siga a iniciativa do Executivo, que já está sendo feito um portal mais moderno, que seja mais fácil para as pessoas leigas, que hoje os portais de transparência acabam sendo para quem entende só funcionar na internet. O vereador Ricardo Alba tem uma capacidade de frustração grande. Como é que você vai encarar? Porque você sabe que não é fácil isso, porque você pode ter sua opinião, mas vai ter que argumentar com alguns pares e as coisas que a gente percebe é uma repetição. Entram, às vezes, algumas pessoas muito bem intencionadas, mas as situações se repetem ano, sai ano. Alexandre, a gente vai lutar de manhã, de tarde, de noite para fazer uma política melhor na nossa cidade. E tenho certeza que a gente vai lograr êxito. Por quê? Por causa da cobrança social, por causa do momento político de renovação que Blumenau, que o Brasil inteiro vive, cobrando ética, cobrando transparência na administração pública. Nós iremos expor quais são os vereadores que, de repente, não votaram pela sessão noturna. Quais são os vereadores que estão mais gastando nos seus gabinetes. Nós queremos uma política, uma Câmara de Vereadores renovada, com pessoas éticas, com pessoas transparentes. Não foi à toa o resultado das urnas. Agora, no primeiro domingo de outubro, foram 10 novos vereadores de um total de 15. O povo quer mudança. O senhor falou uma coisa bastante interessante, que vai expor os seus colegas que eventualmente gastarem além da conta, que não cumpriram algumas regras. Mas o senhor foi eleito numa base de aliança, foram 10 colegas. O senhor vai, 10 contigo, 9 com mais um. O senhor está disposto a comprar essa briga, independente de quem seja? Alexandre, eu sou vereador de Blumenau. Eu não sou vereador de base aliada e eu não sou vereador de executivo. Eu não vou lá ser cordeirinho de base aliada e muito menos de prefeito, seja qual prefeito for. Eu vou atuar no sentido de fazer o melhor para a política de Blumenau e para a sociedade blumenauense. Claro que eu vou expor, sim, seja vereadores do meu próprio partido ou da minha coligação. Se eu ver alguma coisa errada do prefeito, eu vou falar, com certeza, não interessa se eu estou na coligação dele ou não. O meu único compromisso é com o cidadão blumenauense, com a verdade. Por isso que eu fui colocado lá. Então eu não posso desonrar o meu compromisso com a verdade. Maravilha, ficamos felizes com essa postura do vereador eleito Ricardo Alba e vamos acompanhar com mais atenção ainda. Nós vamos fazer mais um intervalo, ele fica com a gente, mais um bloco, também tem o Expresso da Notícia, nós já voltamos.